E agora a gente muda um pouco de assunto, falando ainda sobre saúde, porque o uso indiscriminado de um medicamento para disfunção erétil e vendido sem receita médica nas farmácias tem preocupado especialistas. A substância, usada para dilatar os vasos sanguíneos, também atrai grupos de pessoas saudáveis e que se expõem a riscos desnecessários. Talvez essa caixinha seja conhecida, o nome também, inclusive ganhou música. Tadalafila é o mais novo sucesso do Barões da Pisadinha. A música faz menção ao desempenho sexual que o medicamento pode trazer. O vasodilatador auxilia na disfunção erétil, que atinge grande número da população masculina no Brasil. Mas a busca para uma vida sexual mais feliz não tem nada a ver com a adesão de Anderson ao medicamento. Fisiculturista há 15 anos, a meta dele é a construção de um corpo perfeito. Na época, passou a usar o remédio para ter um resultado mais aparente. Eu já fiz o uso do Tadalafil na fase que eu não tinha tanto conhecimento, por ser um componente bem contra, uma dosagem baixa ali, mas utilizava. Era uma dosagem ali manipulada, mas sim causa uma dilatação, dá um pump, então a gente sente fluxo sanguíneo maior. Carlos é treinador e destaca que a substância deve ser usada apenas para o seu fim originário. Ele lembra que existem outros suplementos que podem promover a vasodilatação. A citrulina, ela aumenta a vasodilatação, é um suplemento válido, de estudos comprovamos que há uma boa comprovação e não tem nenhum tipo de efeito tão negativo, né, como a Tadalafil no meio da musculação. Então a gente pode estar substituindo por suplemento e não um medicamento. O Conselho Federal de Farmácia apontou em um levantamento que o Tadalafila teve um aumento expressivo nas vendas. O consumidor pode fazer a compra sem a receita médica. Em 2023, mais de 43 milhões de unidades foram comercializadas, um aumento de quase 39% em relação ao ano anterior. Este médico urologista destaca que o medicamento é eficaz para a disfunção erétil, tratamento da ejaculação precoce e reduz a insegurança quanto ao desempenho sexual. Porém, é necessário conversar com o médico e evitar o uso indiscriminado. Antes de a gente pensar nos efeitos colaterais, a gente deveria entender o processo de disfunção erétil. Porque a disfunção erétil ela pode ser por falta de hormônio, ela pode ser por deficiência de testosterona, que é o hormônio masculino, isso nos indivíduos mais idosos. Ela pode ser um sinal clínico de um problema vascular mais sério, uma vez que o vaso, a microvasculatura peniana, ela é a mesma do corpo inteiro. Então a coronária também, lá do coração, ela também é vaso. Só que o vaso do coração é mais grosso que o vaso peniano. Então o vaso do coração, ele entope depois. Então, às vezes, uma disfunção erétil lá no paciente com 60 anos, 50 anos, é o primeiro sinal clínico de uma doença coronariana. E isso fica negligenciado. Por isso que ele tem que procurar um médico especialista para poder diferenciar se é uma disfunção erétil vasculogênica, hormonal, psicogênica no paciente mais jovem, para poder fazer de forma mais correta o tratamento. Seja lá qual for a substância, a automedicação é sempre perigosa, então é importante que você procure realmente um médico e não se exponha a um risco sem necessidade,